Vamos aqui hoje fazer mais um vídeo de apresentação da nossa máquina de solda Mitec 200 amperes, que você pode comprar em www.centralcenter.com.br. Tem muitas dúvidas de pessoas que vão executar soldas de cabeçote. Então a gente veio aqui hoje para fazer a solda de um cabeçote, para vocês verem que a máquina de solda Mitec 200 amperes solda cabeçote e também outros materiais, né, como a roda de alumínio, estruturas, todos os metais aí que vocês conhecem aí, que fazem por soldagem TIG, essa máquina faz. Qual que é o grande problema de quem solda cabeçote, né? As pessoas não conseguem soldar cabeçote. Então eu vou tentar dar umas dicas aqui para vocês de como soldar com eficiência um cabeçote de alumínio. Esse cabeçote aqui, né, o cabeçote que a gente pegou aqui para demonstração, ele está totalmente sujo, né? Ele tem graxa, ele tem pó, e isso aí é super prejudicial à soldagem. Então não pode estar sujo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar um pano com thinner primeiramente, para tirar toda a sujeira, certo? Após isso, o que a gente vai fazer? Identificar os lugares que precisam de reparo. Existem vários tipos de defeito no cabeçote. Os mais comuns, né, são micro trincas que acontecem no cabeçote e lugares que estão desgastados, né, que a água penetra e desgasta o cabeçote. Então é preciso encher de solda esses lugares. Porém, se você abrir o arco de soldagem, né, você iniciar a soldagem no cabeçote com ele sujo assim, você não vai conseguir soldar. Vai começar a derreter a vareta, vai ficar as bolinhas de alumínio ali, você não vai conseguir fazer a soldagem, tá? Então tem que estar, primeiro passo, bem limpo o lugar que vai ser soldado, tá bom? Então agora a gente vai fazer uma limpeza aqui e depois dar mais algumas dicas para começar a soldagem. Então tem que fazer a limpeza bem feita, né, pessoal? Em qualquer peça de alumínio, o importante é a peça estar bem limpa. Ela não pode ter graxa, não pode ter oxidação, senão você não vai conseguir fazer uma solda de qualidade. Então o primeiro passo é remover toda a sujeira, deixar somente o lugar que vai ser soldado ali, né? Deixar ele bem limpinho ali, deixar somente a peça mesmo, a sujeira você tem que remover. Primeiramente você passa um thinner, né? Dependendo da peça, se tiver com graxa, se tiver com poeira, e depois passar a escova de aço no lugar que é necessária a soldagem. Isso serve para todas as peças de alumínio, seja cárter, seja rabeta de motor de popa, seja intercooler, qualquer peça, sempre limpar, tá bom? Depois da peça limpa com o thinner, você vai ter que passar a escova de aço no lugar que vai ser executada a soldagem. Esse cabeçote aqui, ele tem alguns pontos que precisam executar a solda. Esse lugar aqui, ó, ele está desgastado, então a gente vai precisar encher ele com solda aqui, ó. E tem mais alguns lugares com trincas. O que acontece? Tem algumas trincas que não são visíveis ao olho nu, e essa trinca pode causar vazamento de água no cabeçote aí, tá? E como que você faz para identificar uma trinca que não está visível ao olho nu? A gente tem um recurso que chama líquido penetrante. O que seria esse líquido penetrante? São dois sprays. Esses sprays aqui, ó, um chama líquido penetrante e o outro revelador. Como que funciona isso? Você aplica o spray vermelho, que é o líquido penetrante, na região que você acredita que tem a trinca, ou na peça toda. Eu vou passar aqui numa região para vocês verem o que acontece quando a gente revela, usa o uso do revelador para revelar a soldagem, a trinca depois, antes da soldagem. Então você passa esse spray vermelho, tá, na peça. Depois disso você vai aguardar aproximadamente 10 minutos. A gente vai fazer uma limpeza depois de 10 minutos com um pano. Não precisa usar thinner, pode usar um pano seco para remover todo o excesso disso aqui. E depois a gente vai passar o spray revelador, que é um pó branco, e ele vai mostrar para vocês onde tem a trinca.
A gente aplicou o líquido penetrante em toda a peça para identificar aí possíveis lugares de trinca. Então agora tem que remover todo o excesso do penetrante para depois passar o revelador. Esse trabalho pode ser feito em qualquer tipo de peça de alumínio, principalmente peças que vão óleo dentro ou água, que elas vão começar a vazar, né? E isso aí o cliente que mandou a peça, ele não quer que vaze. Então ele já levou para você soldar para eliminar esses vazamentos, tá? Então é mais um serviço aí que a sua oficina aí pode estar fazendo e você está faturando com isso. Limpa bem, né, pessoal, o excesso, como eu disse. Não precisa passar thinner, basta o pano meio úmido com água e tirar o excesso aqui. E agora a gente vai passar o revelador. Agita bem ele antes de utilizar e aplica, leve as camadas, aí uma distância aí mais ou menos 20 a 25 centímetros aí. Agora é só esperar algum tempo aqui, menos de um minuto, ele já começa a revelar pra gente os lugares que tem trinca. Olha, aqui ó, aparecem trincas aqui, mas essa aqui é aquela peça de ferro fundido que tem no meio do cabeçote aqui. Eu não sei de falar pra vocês o nome dessa peça aqui, mas aqui é ferro fundido. Essa aqui também, ó, ferro fundido. Aparecendo a trinca aqui no ferro fundido. Então não é esse o nosso foco, que a gente vai soldar. Olha, aqui ó, apareceu uma micro trinca aqui ó. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que tá aparecendo uma marquinha aqui ó. Aqui e aqui ó. Tá? Isso aqui são lugares que a gente vai ter que fazer o reparo. Porém, você não pode soldar uma trinca do jeito que tá essa junta aqui, né? A gente vai ter que fazer o que? Você vai ter que abrir um canal aqui com a lixadeira. Alguns lugares chamam de chanfro, né? Algumas regiões do país chamam de chanfro, outros lugares chamam de bisel, tá? Ou levemente um canal. Você vai com a lixadeira, o disco de corte aqui de 3 milímetros e vai fazer um canalzinho aqui, mais ou menos aqui de uns 3 milímetros de profundidade, para você fazer a solda. E aqui também. Por que fazer isso aí? Porque se você aplicar a solda por cima disso aqui, a hora que a retífica vir fazendo o acabamento aqui no cabeçote, vai remover toda a sua solda e o lugar vai continuar trincado. Então não vai resolver o problema e o cabeçote não vai ficar legal, tá? Então a gente vai esses dois lugares aqui e aqui que apareceram as trincas um pouquinho maiores. E a gente vai encher outros lugares que nem aqui, ó, que deu falta. Aqui beirando o ferro fundido também deu falta, a gente vai fazer um enchimento nesses pontos aqui, tá? Então agora a gente vai remover esse revelador branco, tá? Para poder fazer o canal aqui na peça e iniciar a soldagem. Olha, eu disse pra gente remover o revelador, mas primeiro a gente vai fazer o chanfro, né? Abrir o canal, que é melhor, senão depois você perde a referência. Então o que eu fiz aqui? Eu abri um canal com a lixadeira, disco 3 milímetros, para facilitar a penetração da minha solda aqui.
Agora a gente vai fazer a remoção do revelador para poder iniciar a soldagem. Olha, para a soldagem do cabeçote, a gente não vai trabalhar com arco pulsado. A gente vai trabalhar com arco contínuo. Por que não vai trabalhar com arco pulsado? Porque a solda vai ser removida. A retífica vai remover toda a solda. Então você não precisa de uma aparência de uma solda escamada, você não precisa nada disso. Você precisa de uma solda eficiente, uma solda que dê penetração. Então sempre trabalhar solda de cabeçotes e soldas de lugares recipientes que vão ter líquidos, trabalhar com arco contínuo. A não ser que seja um recipiente de chapa bem fina, que daí você pode trabalhar com pulsado para facilitar o trabalho. Então TIG, AC, arco contínuo. Lembrando que em arco contínuo, esses outros comandos aqui não vão ter muita serventia. Ele vai trabalhar com a corrente de base, pré-gás não há necessidade, corrente de pico não há necessidade, rampa não há necessidade. Os dois comandos do arco pulsado, obviamente não há necessidade. Pós-vazão, o mínimo que já é suficiente, que é 2. E o clear width, deixar aproximadamente aqui no 30 mais ou menos, tá? Para soldar aqui o cabeçote, a gente vai utilizar em torno de 150 a 160 amperes. Para você ver no visor aqui, se ele tiver selecionado TIG, não vai aparecer a corrente aqui, a amperagem. Você tem que acionar o gatilho. O que você pode fazer? Seleciona MMA e aqui você regula a amperagem. Lembrando que ela vai até pouco mais de 200 aí, né? Então a gente vai trabalhar aí, vamos colocar aqui, ó, 155 amperes, tá bom? Vamos iniciar a soldagem. Lembrando, o gás, né, tem que estar ligado, o gás argônio. Você vai trabalhar em torno de 8 litros por minuto, 8 a 10 litros por minuto. Usem o bocal um pouquinho o maior, o que vai junto com a máquina, número 7, tá? Aquele menorzinho não é indicado para esse trabalho. Por quê? Porque ele concentra muito o argônio. Ele vai soprar muito aqui, ó. Na hora que você for colocar a vareta, ela vai começar a sair as esferinhas, né? As bolinhas aqui de alumínio derretido. Daí você vai falar, pô, não está soldando, mas é com argônio e está soprando ela, tá? Então você tem que utilizar aí o bocal um pouquinho mais largo e trabalhar aí com 8 litros aí de argônio por minuto. Não utiliza muito mais do que isso, que senão vai comprometer. A vareta, eu estou utilizando uma vareta de alumínio 40-43, que é a norma dessa vareta, diâmetro de 1,6 milímetros, tá? Você pode trabalhar com a mais grossa, de 2,4, com a de 3,2, ou com a de 1,6. Eu utilizei a 1,6. A amperagem, a gente está utilizando aqui 155 amperes. Porém, existem peças que você vai utilizar menos do que isso, e existem peças que você vai utilizar mais do que isso. Uma dica que eu dou para vocês: um cabeçote desse é valioso. Então o cliente ele vai chegar para você e vai querer que você faça a solda, mas que não comprometa o cabeçote dele. Já imaginou você fazer a solda no cabeçote do cara e empenar o cabeçote do cara ainda mais e não dá nem retífica? Então uma dica que eu vou dar agora para vocês aqui: sempre que for fazer muita solda num cabeçote, esse aqui não é o caso, esse aqui só tem 2 trincas e 2 enchimentos que a gente vai fazer. Sempre que for fazer uma soldagem de cabeçote, que forem feitas muitas soldagens, vocês tomem cuidado para não aquecer demais a peça. O que pode ser feito para minimizar isso? Você ter o recipiente com água e colocar o seu cabeçote dentro desse recipiente e deixar ele, mais da metade dele, dentro da água. Ou seja, ele não vai aquecer a parte de baixo.
tá? E com isso você evita que seu cabeçote empene e você perca seu cabeçote aí e seu cliente fique insatisfeito com você e possa até processar você por ter perdido o cabeçote, tá? Então agora a gente vai aqui iniciar a soldagem. Ó, então antes eu vou passar a escova para tirar totalmente a sujeira que tiver no lugar. Claro que com a lixadeira já praticamente já tirou tudo, né? Então o lugar de trinca aí, ó, a escova aqui é só para dar um acabamento mesmo aqui, para ficar melhor ainda. Outra dica para vocês quando a gente vai soldar uma chapa no inox, por exemplo, ou no próprio alumínio mais fina, você pode trabalhar com a vareta na frente da tocha, principalmente no inox, né? No alumínio, coloca um pouquinho para trás aqui, não trabalha com ele de frente aqui assim, ó. Por quê? Porque o argônio vai estar soprando a sua vareta e a hora que cair a primeira gotejamento aí do alumínio, vai sair fora da poça de fusão. Então trabalha com ela mais de lado aqui, ó, e não lá dentro da poça, no lugar que vai ser soldado. Trabalha fora. A hora que você viu que começou a derreter, você goteja a vareta, goteja e tira. Tem gente que já tem mais experiência, pode trabalhar com ela direta, contínua ali. O cara vai ter a malícia de depositando o material suficientemente ali, tá? Mas como a gente vai fazer um vídeo aqui, ó, demonstrativo, didático, tá? Simplesmente você vai gotejar a vareta. Então vamos iniciar a soldagem. Aí pessoal, tá pronto aqui a região soldada. A solda ela fica um pouquinho acima, né? É normal, tem que ficar, você não pode deixar ela abaixo do lugar que vai soldar, que senão depois a hora da retífica não vai dar a retífica, vai ficar com falha. Então você sempre tem que deixar acima da região do cabeçote. Então a gente vai agora pro outro ponto aqui, ó. Então vocês viram aqui como que é fácil fazer essa soldagem, tá? Não tem nada de complicado não, basta a peça estar bem limpa, você trabalhar na amperagem correta. Alguns casos você vai trabalhar aí com 150, outros 160, se a peça estiver muito suja, aumenta um pouquinho, joga para 170 aí, que resolve o problema. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, as trincas acabaram, tá? Agora a gente vai encher um lugar que está com falha, que é essa região aqui, ó. Aqui está bem sujo, então eu vou escovar bem essa região aqui, ó, para poder executar a solda. Como eu sempre falo, o grande vilão da soldagem de alumínio é a sujeira
dentro do material, porque é um material poroso o alumínio fundido. Então a sujeira ela vai penetrando ali e ela fica dentro. Às vezes na própria fundição tem areia. Não na indústria automobilística, mas vocês vão pegar muitas peças aí que foram feitas em fundições fundo de quintal, que contém muita areia dentro da peça. Aí é complicado executar a soldagem. Vocês vão tentar soldar, ela começa a sair sujeira, vocês vão ter que ir limpando essa sujeira, tá? Então depois de escovar bem, você vai executar a soldagem aqui. Vamos lá. Aí pessoal, tá pronto a parte do enchimento da solda. Basicamente aqui a gente trabalhou com 3 soldas, né? Em torno de 10 minutos você fez o trabalho ficou bom, deve ser encaminhado para a retífica. Se você deixar lugares que você vê que ficou falha, na hora da retífica vai falhar. Vai ficar aparecendo falha. Então você tem que eliminar todos os pontos que pode estar de soldagem, né, que não está bem feito. Você pegar e dar um repasse, né, dar mais um pontinho de solda. Não deixa ir para retífica, né, que pode queimar o filme seu. Você fala, ó, aquele soldador lá não é tão eficiente, ele deixa a solda com defeito. Bem, a peça está pronta, né? Você vai deixar a peça esfriar. Não recomendo esfriar ela na água, esfriar rapidamente, porque isso aí você pode dar uma tensão repentina na sua peça aí e vier empenar o cabeçote, tá? Preço. Cada lugar, pessoal, do Brasil tem uma política de preço. Aqui no estado de São Paulo, normalmente, para fazer um cabeçote desse aqui, que vocês viram que eu fiz em 10 minutos, eu utilizei metade de uma vareta, ou seja, nada de material e praticamente nada de gás. O pessoal aí cobra em torno de 100 a 150 reais para fazer isso aqui. Mas se tivesse mais uma solda, não precisa cobrar mais por isso, porque o custo seu é mais ou menos o mesmo. Você não vai gastar mais vareta para fazer uma solda aqui, pouquinha coisa. Então, uma soldinha básica aqui de cabeçote aqui, em torno de 100 a 150 reais. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E se precisarem de mais informações, entrem em contato. E para a compra dessa máquina, www.centralcenter.com.br. Obrigado.